Que tipo de mente pode transformar a fome em uma arma de destruição em massa? Esta pergunta nos leva diretamente ao coração de uma das conquistas mais brutais que o mundo já presenciou. Gengis Khan, o grande Khan dos mongóis, não era apenas um guerreiro. Ele era um arquiteto do terror, um estrategista que compreendia algo essencial. O verdadeiro poder não está apenas em destruir o corpo do inimigo, mas em quebrar seu espírito antes mesmo de a batalha começar. No ano de 1219, quando as hordas mongóis se preparavam para invadir o Império Coração, ninguém podia imaginar a magnitude do horror que estava prestes a ser desencadeado. Os mongóis não apenas conquistavam territórios, eles reinventavam o conceito de guerra, transformando o sofrimento humano em uma ciência exata, calculada até o último detalhe para maximizar não apenas a morte, mas o terror que a precedia. Hoje vamos explorar os métodos mais cruéis que Gengis Khan e seu império empregaram para subjugar seus inimigos. E aviso desde já, o que você vai descobrir vai muito além da violência comum da guerra medieval. Esses eram rituais de dominação psicológica disfarçados de táticas militares, mensagens gravadas em carne humana, projetadas para ecoar através das gerações. Se você quer entender como um povo nômade conseguiu construir o maior império terrestre da história, é preciso perceber que eles não conquistaram apenas com espadas e arcos, conquistaram com medo, com terror meticulosamente calculado. Cidades inteiras se rendiam antes mesmo de um mongol atravessar suas muralhas. Mas antes de continuar, uma pergunta: você está preparado para conhecer a verdade por trás dessas conquistas? Porque, uma vez que compreenda a metodologia do terror mongol, nunca mais verá a história da mesma forma. Inscreva-se neste canal agora se deseja descobrir os capítulos mais sombrios da história humana. Clique no botão e me conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Agora, permita-me levá-lo ao primeiro método. E acredite, este é apenas o começo, o cerco do desespero, a fome como arma psicológica. Imagine uma cidade próspera, mercados cheios de vida, famílias compartilhando refeições, crianças brincando nas ruas. Agora imagine que tudo isso desaparece, não por uma batalha sangrenta, mas por algo muito mais insidioso, a fome sistemática. Os mongóis aperfeiçoaram o que os historiadores chamam de cerco por inanição, mas não era simplesmente cercar uma cidade e esperar. Era um processo científico de destruição psicológica. Quando as forças de Gengis chegavam a uma cidade fortificada, não atacavam imediatamente. Em vez disso, estabeleciam um perímetro absolutamente impenetrável. Por exemplo, em Samarcanda, em 1220, os mongóis chegaram com cerca de 50.000 guerreiros. A cidade tinha defesas poderosas e uma guarnição de mais de 100.000 defensores. Qualquer comandante convencional tentaria um ataque direto, aceitando as enormes perdas que isso traria. Mas os mongóis pensavam diferente. Eles simplesmente bloquearam todas as rotas, caminhos de suprimento e vias de fuga. O aspecto mais cruel: os engenheiros mongóis calculavam exatamente quanto tempo durariam os mantimentos dentro da cidade. Durante as 2 primeiras semanas, os habitantes mantinham a moral alta, mas o resgate nunca chegou. Eles ficaram isolados do mundo. Na 3ª semana, o pão começou a ser racionado. Na 5ª, as pessoas recorriam a ervas de jardins. Na 8ª, relatos persas descrevem cidadãos fervendo couro de sapatos e cintos para extrair nutrientes. E pior, os mongóis não apenas bloqueavam alimentos, envenenavam poços, desviavam rios e queimavam plantações. Um cronista persa, Atamalik Ubaini, descreveu o efeito devastador. Os vivos invejavam os mortos, mães guardavam migalhas para si mesmas, os idosos apenas se deitavam esperando a morte. Dentro de Samarcanda, o tecido social desmoronava. Animais domésticos desapareciam, e surgiam rumores de canibalismo. Guardas e defensores famintos mal conseguiam sustentar suas armas. Para aumentar o terror, os mongóis cozinhavam carne próxima o suficiente para que o cheiro chegasse aos famintos. Era tortura psicológica deliberada. Após 3 meses, quando as portas finalmente se abriram, não foi por uma brecha ou um ataque direto, mas porque os próprios habitantes, reduzidos a esqueletos ambulantes, não tinham mais forças nem vontade de continuar. Estima-se que mais de 60% da população morreu de fome antes da rendição. E quando os mongóis entraram, não mostraram clemência. Resistir significava sofrer tanto que uma morte rápida seria uma bênção. A máquina humana, escudos vivos em batalha. A fome não era o único instrumento de terror. Os mongóis usavam prisioneiros civis como escudos humanos. Não era um acidente ou decisão desesperada, era estratégia militar deliberada. Em Urgence, capital do Império Coração,
prisioneiros de aldeias vizinhas foram forçados a marchar na frente dos ataques, absorvendo a primeira chuva de flechas e projéteis, separando famílias e causando um dilema moral impossível para os defensores. Quando os defensores disparavam, era tarde demais. Os mongóis empurravam novos prisioneiros sobre os corpos caídos, criando literalmente caminhos de carne humana até as muralhas. E, quando a cidade era capturada, esses civis frequentemente eram executados. Esse método repetiu-se em incontáveis cidades, deixando centenas de milhares de civis mortos e traumatizando populações inteiras. Execução por esmagamento, banquete da morte. Após a Batalha do Rio Cauca, em 1223, príncipes russos capturados foram forçados a deitar no chão, sobre os quais mongóis construíram uma plataforma de madeira e realizaram um banquete sentado sobre eles. Uma morte lenta, agonizante, calculada para enviar uma mensagem de terror psicológico. O castigo de traidores, arrastamento com cavalos. Inalshuk, governador de Otrar, cometeu traição ao matar comerciantes protegidos pelos mongóis. Quando capturado, foi amarrado à cauda de um cavalo e arrastado pelas ruas da cidade, sofrendo por horas até a morte, seu corpo depois exibido como aviso para todos. Reflexão final. Os mongóis eram monstruosos. Sim, mas também inteligentes. Conectaram o Oriente e o Ocidente, incentivaram o comércio, promoviam mérito e tinham leis progressivas em alguns aspectos. Mas compreendiam algo crucial sobre o poder: o medo muitas vezes supera a força. Suas estratégias de terror psicológico foram deliberadas e eficazes, permitindo-lhes conquistar mais território em 25 anos do que Roma em 400. Como devemos lembrar Gengis Khan? Como um conquistador brilhante ou como arquiteto de horrores que causou sofrimento a milhões? Talvez como ambos, porque a história raramente é simples. Comentem abaixo. Os métodos brutais de Gengis Khan eram necessários para seu sucesso? Existe diferença moral entre violência de guerra e terror calculado? Se você acha que a história real deve ser contada, inscreva-se, clique no botão e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a história é muito mais complexa e sombria do que os livros de história admitem. Os mongóis construíram um império sobre montanhas de corpos. Após consolidar seu poder no Império Coração, Gengis Khan voltou sua atenção para as regiões periféricas, onde a resistência ainda persistia. Ele sabia que a guerra não era apenas uma questão de força militar, mas de manipulação psicológica e estratégica. Cada ataque, cada cerco, cada execução tinha um propósito além da conquista territorial: enviar uma mensagem clara de que desafiar os mongóis resultaria em sofrimento indescritível. Essa filosofia não era improvisada. Era um método refinado através de décadas de campanhas e observações minuciosas sobre o comportamento humano diante do medo extremo. Entre os métodos mais sofisticados de dominação psicológica estava a propagação deliberada de terror antes mesmo de o exército mongol aparecer. Mensageiros eram enviados a cidades-alvo com histórias cuidadosamente exageradas sobre os horrores que aguardavam os habitantes. Relatos de massacres, de cidades inteiras reduzidas a cinzas, de famílias aniquiladas, circulavam semanas antes da chegada dos invasores. Era uma guerra de antecipação. As cidades começavam a se desgastar por dentro, enfrentando o medo como se fosse um inimigo invisível que já havia penetrado seus muros. Em muitas dessas localidades, o primeiro contato com os mongóis não era um ataque direto, mas uma demonstração de poder calculada. Cavalos eram mantidos em grandes manadas ao redor das muralhas, constantemente relinchando e galopando, criando um ruído ensurdecedor que perturbava o sono e a sanidade dos defensores. À noite, fogueiras enormes eram acesas em posições estratégicas, iluminando o campo de maneira que qualquer movimento fosse visível, e ao mesmo tempo lembrando aos habitantes que não havia lugar para se esconder. Essa forma de intimidação, minuciosa e quase ritualística, preparava o terreno para o cerco psicológico que se seguiria. Quando a investida mongol finalmente começava, ela raramente se parecia com uma batalha convencional. Antes de qualquer disparo de flecha, Gengis Khan enviava suas unidades de reconhecimento, que penetravam nas áreas periféricas da cidade para espalhar mensagens de terror. Relatos falsos de traições internas, rumores de deserção e de execuções de prisioneiros eram deliberadamente espalhados, aumentando a sensação de insegurança entre os habitantes. Cada esquina da cidade parecia estar sob vigilância, cada porta podia esconder o inimigo, um efeito calculado para quebrar a confiança e semear a paranoia. A fome continuava sendo uma arma central. Cidades cercadas não recebiam alimentos, mas os mongóis iam além. Enviavam mantimentos falsos para criar esperança temporária, apenas para retirá-los e prolongar a agonia. Essa alternância entre esperança e desespero intensificava o colapso mental da população, levando indivíduos a agir de forma irracional e, muitas vezes, contra seus próprios interesses.
A psicologia do cerco se tornava tão devastadora quanto qualquer ataque físico, mostrando que a mente podia ser mais vulnerável que o corpo. Um exemplo marcante desse tipo de estratégia ocorreu durante a campanha em Nishapur. Antes de atacar a cidade diretamente, os mongóis enviaram enviados com presentes aparentemente amigáveis, criando um falso senso de negociação e segurança. Ao mesmo tempo, equipes de saboteur sabotavam os suprimentos e espalhavam mensagens sobre massacres recentes. Quando a cidade finalmente foi cercada, a população já estava dividida entre medo, desconfiança e fome extrema, tornando a resistência organizada quase impossível. Gengis Khan também compreendia a importância da liderança simbólica. Oficiais e líderes locais eram publicamente humilhados e utilizados como exemplos vivos. Em algumas cidades, líderes eram forçados a testemunhar execuções de seus próprios familiares ou vizinhos, criando uma associação direta entre autoridade e impotência. Esse tipo de terror tinha efeitos duradouros, muitas vezes paralisando a população mesmo após a rendição, e garantindo que a submissão fosse mantida sem necessidade de ocupação contínua. A disciplina interna do exército mongol era igualmente meticulosa. Guerreiros eram treinados não apenas em combate, mas em como manter o terror psicológico de forma consistente. Cada soldado sabia que seu papel não era apenas lutar, mas ser um elemento de intimidação, um ponto de pressão constante contra a mente do inimigo. Essa sincronização transformava o exército em uma força quase mecanizada de opressão, onde a psicologia se tornava tão letal quanto qualquer arma física. Além da fome e do medo, a manipulação ambiental era uma ferramenta poderosa. Mongóis podiam incendiar plantações ao redor de cidades, desviar rios, e até mesmo espalhar cadáveres próximos às muralhas para infectar a água e criar doenças. Esses ataques não tinham apenas efeito prático, eram mensagens visuais e olfativas do poder absoluto dos conquistadores, lembrando constantemente aos habitantes que a natureza, sob o controle dos mongóis, se tornava um instrumento de destruição. Finalmente, a estratégia de Gengis Khan incluía o uso da comunicação como arma. Mensagens eram deliberadamente deixadas para serem encontradas, relatando horrores que ainda não haviam acontecido, inventando massacres e atrocidades em cidades distantes. A imaginação humana era explorada como um multiplicador de terror. Mesmo sem testemunhar diretamente os horrores, a população podia ser aterrorizada pelo que acreditava que poderia acontecer. Essa antecipação constante mantinha o inimigo em estado de ansiedade e vulnerabilidade, preparando-os para a submissão completa quando o ataque real finalmente chegava. A cidade de Bal foi outro exemplo do terror calculado dos mongóis. Antes de cercar a cidade, Gengis Khan enviou mensageiros que espalharam rumores sobre a destruição total de cidades vizinhas, mencionando mortes em massa e execuções públicas. A população, já tomada pelo medo, começou a se voltar contra si mesma, denunciando vizinhos e familiares por suposta conspiração, criando um clima de desconfiança interna que enfraquecia qualquer resistência organizada. Quando as forças mongóis finalmente cercaram Bal, eles implementaram uma estratégia de exaustão. A cidade era isolada de todas as rotas de abastecimento, e patrulhas mongóis avançavam constantemente nas redondezas para evitar qualquer tentativa de fuga. Essa presença constante criava uma sensação de opressão permanente, tornando impossível que a população descansasse ou organizasse defesas. Cada dia de cerco era um golpe psicológico adicional, minando a moral sem disparar uma única flecha. Os mongóis também utilizavam a manipulação visual como forma de intimidação. Torres de vigia eram erguidas de modo a parecerem maiores e mais imponentes do que realmente eram, e padrões de acampamento eram organizados para dar a impressão de um exército muito maior do que o real. Essas ilusões aumentavam o medo, fazendo os defensores acreditarem que resistir era inútil. O terror não precisava ser real para ser eficaz, bastava convencer a mente de que era. Durante os cercos, Gengis Khan tinha atenção especial aos líderes da cidade. Prefeitos, conselheiros e oficiais militares eram colocados em situações de extrema pressão, muitas vezes forçados a observar os horrores infligidos à população para quebrar seu espírito. Líderes eram usados como exemplos vivos do que aconteceria a qualquer um que ousasse desafiar os mongóis, reforçando a mensagem de que a lealdade era a única garantia de sobrevivência relativa. Em algumas cidades, a comunicação entre os cidadãos era sistematicamente interrompida. Mensageiros e correios eram capturados ou mortos, cartas eram interceptadas, e qualquer tentativa de negociação era frustrada por bloqueios e ameaças de execução imediata. Ao controlar a informação, os mongóis mantinham o povo desorientado, incapaz de coordenar qualquer resistência efetiva. O isolamento emocional e intelectual se tornava tão letal quanto qualquer arma física. A manipulação de recursos essenciais também era uma tática central. Armazéns de grãos eram destruídos, poços eram contaminados ou drenados, e a água era desviada de forma a gerar escassez extrema.
Ao mesmo tempo, mongóis deixavam pequenas reservas de comida ao alcance dos habitantes, criando uma falsa sensação de esperança que era constantemente retirada. Essa alternância de esperança e desespero intensificava a angústia, fazendo com que o medo e a fome se tornassem inseparáveis. Além disso, o exército mongol fazia uso estratégico de incêndios. Queimavam casas e campos, mas nunca de forma aleatória. Cada incêndio era planejado para maximizar a exposição das vítimas à fumaça, calor e destruição visual. As chamas iluminavam o campo de batalha à noite, refletindo imagens de devastação que ficavam gravadas na mente da população. O terror se tornava permanente, um trauma que continuaria a controlar comportamentos mesmo após a rendição. O cerco de Nishapur destacou outra faceta do terror mongol, o uso de execuções exemplares. Prisioneiros eram colocados à vista de todos, e suas mortes eram realizadas de forma lenta e teatral. Soldados e civis observavam cada detalhe, absorvendo a mensagem de que resistência ou desobediência resultaria em sofrimento extremo. Essas execuções não eram apenas castigos, eram ferramentas de dominação psicológica projetadas para amplificar o impacto da vitória militar. Durante essas campanhas, Gengis Khan também compreendia a importância da mobilidade. O exército mongol podia aparecer em diferentes locais de forma repentina, criando a sensação de que o inimigo era onipresente. Essa estratégia aumentava o medo, porque os habitantes nunca sabiam quando ou onde seriam atacados. A imprevisibilidade era uma arma poderosa, minando a confiança e mantendo as populações em estado de alerta constante e exaustivo. Finalmente, a logística do terror também envolvia o uso de escrutínio cultural. Mongóis estudavam costumes locais e utilizavam tradições religiosas, sociais e políticas contra os habitantes. Eles sabiam que ameaçar símbolos sagrados ou líderes venerados teria um impacto psicológico muito maior do que simplesmente atacar civis aleatoriamente. Essa combinação de conhecimento cultural, planejamento meticuloso e execução cruel transformava cada campanha em um espetáculo de terror sistemático, projetado para ressoar não apenas naquele momento, mas por gerações futuras. A cidade de Merv ofereceu um exemplo extremo da eficácia do terror mongol. Antes de qualquer combate, Gengis Khan ordenou que seu exército cercasse a cidade em silêncio absoluto, deixando apenas mensageiros circularem para espalhar rumores aterrorizantes sobre massacres recentes. A população, já imersa em pânico, começou a suspeitar de conspirações internas, acusando vizinhos e até familiares de traição, enfraquecendo a coesão social antes mesmo de o cerco começar. Quando os mongóis avançaram, sua abordagem era sistemática e impiedosa. Cada rua e praça da cidade era cuidadosamente observada, e patrulhas se moviam constantemente, garantindo que ninguém pudesse se reorganizar ou escapar. Essa presença constante de soldados em movimento criava um efeito psicológico de vigilância interminável, como se a cidade estivesse permanentemente sob o olhar de uma força onipotente. Além do cerco físico, a manipulação das percepções era essencial. Mongóis construíam acampamentos em padrões estratégicos que aumentavam a impressão de superioridade numérica, enquanto fogueiras altas e tochas iluminavam o campo de batalha à noite, projetando sombras ameaçadoras sobre as muralhas. Os defensores, vendo a magnitude aparente do exército inimigo, frequentemente entravam em desespero antes mesmo de qualquer ataque direto. A fome, como sempre, era uma ferramenta poderosa. Provisões eram deliberadamente destruídas, poços contaminados e rotas de suprimento bloqueadas. Ao mesmo tempo, pequenas quantidades de alimentos eram deixadas à vista, apenas para serem rapidamente retiradas, criando ciclos de esperança e desespero que corroíam a resistência mental. Cada dia de cerco tornava a população mais vulnerável, mais propensa a se render sem luta. Em muitos casos, Gengis Khan utilizava líderes locais como instrumentos de dominação. Oficiais e conselheiros eram forçados a observar execuções públicas, testemunhando o destino de seus cidadãos e familiares. Essa prática tinha efeito duplo: quebrava a moral das lideranças e reforçava a mensagem de que a lealdade era a única forma de sobrevivência. O exército mongol também empregava sabotagem ambiental. Campos eram queimados, rios desviados e cadáveres espalhados próximos às muralhas, causando contaminação e doenças. Essas ações não só destruíam recursos vitais, como também reforçavam a sensação de que a própria natureza se tornará inimiga, aumentando o terror psicológico da população cercada. A disciplina e a coordenação do exército eram cruciais para o sucesso dessas táticas. Cada soldado conhecia seu papel na execução do terror. Uns patrulhavam e intimidavam, outros espalhavam rumores e informações falsas, enquanto equipes especiais gerenciavam a escassez de recursos. A eficácia dependia da sincronização completa entre esses elementos, tornando o cerco uma operação psicológica tão precisa quanto qualquer manobra militar.
Execuções exemplares continuavam a ser um componente central. Prisioneiros eram mortos de formas lentas e publicamente visíveis, com cada detalhe calculado para maximizar o impacto psicológico sobre os habitantes da cidade. Essas demonstrações serviam como lembretes constantes de que resistir aos mongóis era sinônimo de sofrimento inevitável, reforçando a submissão antes mesmo da conquista física. A imprevisibilidade também era uma arma poderosa. O exército mongol podia desaparecer repentinamente de um local e aparecer em outro, fazendo com que as populações não soubessem quando ou onde seriam atacadas. Essa sensação de onipresença aumentava a ansiedade, corroendo a confiança interna e tornando qualquer resistência organizada quase impossível. Por fim, Gengis Khan compreendia o valor do conhecimento cultural. Ele estudava crenças, tradições e hierarquias locais, utilizando esses elementos contra a população. A ameaça a símbolos sagrados ou líderes venerados intensificava o medo, tornando o terror psicológico ainda mais eficaz. Cada cerco era, portanto, um ato de dominação completa, física, mental e simbólica, projetado para deixar uma marca duradoura que ecoaria por gerações. O cerco de Herat demonstrou a sofisticação estratégica dos mongóis em nível psicológico. Antes de qualquer ataque direto, Gengis Khan enviou espiões para infiltrar rumores sobre deserções e traições dentro da cidade. A população, já cansada e amedrontada, começou a duvidar de suas próprias lideranças, gerando conflitos internos e diminuindo qualquer capacidade de resistência organizada. Esse método de semear desconfiança era tão mortal quanto qualquer ataque físico. Quando os mongóis finalmente se aproximaram das muralhas, implementaram a técnica do terror visual. Fogos enormes eram acesos de forma a projetar sombras gigantes, simulando ataques massivos, enquanto o som constante de cavalos e tambores ecoava pelas ruas. Os defensores, vendo essas imagens ameaçadoras, frequentemente perdiam o ânimo antes mesmo de iniciar a batalha, tornando a rendição uma opção mais atraente do que o combate. A fome permanecia como ferramenta central de subjugação. Suprimentos eram bloqueados, poços contaminados e rotas de abastecimento destruídas. Pequenas provisões eram deixadas visíveis apenas para serem retiradas rapidamente, criando ciclos de esperança e desespero que corroíam a sanidade dos habitantes. Cada dia sem comida fortalecia a posição psicológica dos mongóis, tornando a resistência quase impossível. Além da escassez de recursos, Gengis Khan utilizava a manipulação direta das lideranças. Oficiais locais eram obrigados a assistir à morte de familiares ou cidadãos, reforçando a noção de que a lealdade ao invasor era a única chance de sobrevivência. Essa estratégia criava uma pressão imensa sobre os líderes, muitas vezes forçando-os a negociar ou render-se prematuramente. O ambiente também era uma arma estratégica. Mongóis queimavam plantações, desviavam rios e espalhavam cadáveres próximos às muralhas para intensificar doenças e contaminação. Essas ações não só privavam os habitantes de recursos essenciais, mas também transmitiam uma mensagem clara: até a própria natureza se voltava contra eles sob controle mongol. O exército mongol funcionava como uma máquina de terror perfeitamente coordenada. Cada soldado tinha um papel específico, seja patrulhar, espalhar rumores, administrar escassez de alimentos ou executar prisões. Essa sincronização garantia que o cerco fosse tão devastador mentalmente quanto fisicamente, criando uma sensação de inevitabilidade da derrota. Execuções públicas continuavam a ser uma ferramenta central para quebrar a moral. Prisioneiros eram mortos lentamente, de maneira visível, garantindo que cada ato fosse testemunhado por outros habitantes. Esse espetáculo de sofrimento não só reforçava a reputação dos mongóis, mas também funcionava como uma advertência viva: resistir seria punido com extrema crueldade. A mobilidade do exército mongol aumentava o terror psicológico. Tropas podiam desaparecer de um local e aparecer repentinamente em outro, criando a sensação de onipresença. Os habitantes nunca sabiam quando ou onde seriam atacados, e essa incerteza constante aumentava a ansiedade, minando qualquer tentativa de organização defensiva. O conhecimento cultural das populações conquistadas era explorado de forma brutal. Mongóis estudavam crenças, costumes e hierarquias, utilizando símbolos e líderes venerados como instrumentos de intimidação. Ataques a esses elementos aumentavam o impacto psicológico, transformando cada cerco em uma demonstração completa de poder sobre corpo e mente. Por fim, Herat mostrou que o terror sistemático não precisava de violência constante para ser eficaz. A manipulação psicológica, combinada com fome, isolamento e exibições de poder, fazia com que muitas cidades se rendessem antes mesmo de o combate começar. Gengis Khan compreendia que a mente humana era tão vulnerável quanto qualquer muralha, e explorava isso de forma calculada e cruel, garantindo conquistas rápidas e duradouras.
O cerco de Nishapur destacou outra faceta da brutalidade estratégica mongol. Antes de qualquer ataque direto, Gengis Khan enviou espiões que espalhavam rumores de traições e conspirações dentro da cidade. A população, já em estado de alerta e medo constante, começou a suspeitar de vizinhos e líderes, criando desconfiança e desorganização. Essa estratégia de minar a coesão interna enfraquecia a resistência antes mesmo da chegada do exército mongol. Quando os mongóis se aproximaram das muralhas, utilizaram uma demonstração visual de força. Cavalos galopavam em círculos, fogueiras eram erguidas estrategicamente para projetar sombras enormes e tambores soavam sem cessar. Esse espetáculo psicológico aumentava a sensação de superioridade numérica e intimidação, deixando os defensores inseguros sobre suas chances de sobrevivência. A escassez de recursos era intensificada de maneira calculada. Provisões de alimentos eram bloqueadas ou destruídas, poços contaminados e pequenos suprimentos deixados apenas para enganar os habitantes, criando um ciclo constante de esperança e desespero. Cada dia de fome e ansiedade enfraquecia fisicamente e mentalmente a população, tornando a rendição inevitável. Os líderes da cidade eram deliberadamente usados como instrumentos de terror. Oficiais e conselheiros eram obrigados a assistir a execuções de familiares ou cidadãos, reforçando a noção de que a lealdade era a única forma de sobrevivência. Essa pressão direta sobre os líderes frequentemente levava a decisões de rendição prematura, antes mesmo de qualquer confronto real. A manipulação ambiental completava a estratégia. Mongóis incendiavam campos, desviavam rios e espalhavam cadáveres próximos às muralhas, criando contaminação e doenças. Além do impacto prático, essas ações reforçavam a percepção de que a própria natureza estava contra os defensores, aumentando a sensação de impotência e terror. Cada soldado mongol sabia seu papel na execução do terror. Uns patrulhavam e intimidavam, outros administravam a escassez de recursos, e equipes especiais espalhavam rumores e informações falsas. Essa coordenação transformava o cerco em uma operação meticulosa de controle psicológico, tornando a população tão vulnerável quanto se enfrentasse ataques físicos diretos. Execuções públicas eram realizadas de maneira teatral e calculada. Prisioneiros eram mortos lentamente diante dos habitantes, garantindo que cada ato fosse testemunhado. Esse tipo de espetáculo tinha um efeito duradouro na moral da população, mostrando que a resistência traria sofrimento extremo e absoluto, reforçando o domínio mongol. A imprevisibilidade da movimentação das tropas aumentava ainda mais o medo. Tropas podiam desaparecer de um local e surgir em outro sem aviso, criando a sensação de onipresença e impossibilidade de planejamento. A ansiedade gerada por essa incerteza tornava qualquer resistência organizada quase impossível. O conhecimento cultural local era explorado de forma estratégica. Mongóis estudavam crenças, tradições e hierarquias para usar símbolos sagrados e líderes venerados contra os habitantes. Ataques a esses elementos não apenas destruíam fisicamente recursos, mas também psicológica e espiritualmente, reforçando a sensação de que a derrota era inevitável. Finalmente, Nishapur exemplificou que o terror sistemático não exigia combate constante para ser eficaz. Manipulação psicológica, fome, isolamento e demonstrações de poder físico eram suficientes para que a população se rendesse antes mesmo de qualquer confronto. Gengis Khan compreendia que a mente humana podia ser explorada tão eficientemente quanto qualquer muralha ou espada, garantindo conquistas rápidas e duradouras. O cerco de Samarcanda foi um dos mais emblemáticos exemplos do terror calculado mongol. Antes de qualquer ataque, Gengis Khan enviou mensageiros com notícias exageradas sobre massacres em cidades vizinhas. A população, já temerosa, começou a desconfiar de vizinhos e aliados, enfraquecendo a unidade interna da cidade. O medo se espalhava mais rápido do que qualquer exército, preparando o terreno para a submissão. Quando os mongóis finalmente avançaram, eles estabeleceram um perímetro completo, bloqueando todas as rotas de suprimento e fuga. A população se viu isolada, sem comunicação com o exterior. Essa sensação de aprisionamento constante aumentava o desespero e a ansiedade, enfraquecendo mentalmente os defensores antes mesmo do combate físico começar. A fome era usada de forma meticulosa. Mongóis calculavam exatamente quanto tempo os suprimentos internos durariam, observando cada reação da população. Pequenos estoques de alimento eram distribuídos de forma seletiva e depois retirados, criando um ciclo cruel de esperança e desespero que corroía a moral e a capacidade de resistência dos habitantes. Os líderes da cidade eram submetidos à extrema pressão. Eles eram forçados a assistir à deterioração da população, às brigas por comida e à degradação social, enquanto mongóis observavam cuidadosamente suas reações. Essa manipulação direta buscava quebrar a liderança e forçar decisões de rendição prematura,
muitas vezes antes que qualquer batalha real ocorresse. O ambiente era transformado em arma. Mongóis desviavam rios, queimavam campos e contaminavam poços, garantindo que nada pudesse sustentar a população. Cada ação era planejada para maximizar o sofrimento, tanto físico quanto psicológico, reforçando a mensagem de que a cidade estava completamente à mercê dos invasores. A disciplina e coordenação mongol eram essenciais. Cada soldado conhecia seu papel, seja intimidar, espalhar rumores ou gerenciar recursos. Essa precisão tornava o cerco quase mecânico em sua eficácia psicológica, com a população sendo gradualmente esgotada, minando qualquer tentativa de resistência. Execuções públicas eram usadas como exemplo de punição. Pessoas eram mortas diante de outros habitantes, garantindo que a mensagem de terror fosse testemunhada e internalizada. O objetivo não era apenas eliminar adversários, mas criar um efeito psicológico profundo que reforçasse a inevitabilidade da derrota. A mobilidade das tropas aumentava a sensação de onipresença. Tropas podiam desaparecer de um setor da cidade e reaparecer em outro, reforçando a ideia de que o inimigo estava em toda parte e que não havia refúgio seguro. Essa incerteza constante paralisava mentalmente os defensores. O conhecimento cultural da população era explorado. Mongóis atacavam símbolos religiosos, líderes respeitados e costumes sagrados, aumentando o impacto psicológico das ações. A destruição não era apenas física, mas simbólica, reforçando o sentimento de impotência total diante do poder mongol. Finalmente, Samarcanda mostrou que o terror psicológico sistemático podia vencer antes mesmo do confronto físico. Isolamento, fome, manipulação ambiental e demonstrações calculadas de poder eram suficientes para quebrar a moral e forçar rendições, consolidando a compreensão de Gengis Khan sobre como controlar povos por meio do medo e da estratégia. O cerco de Urgence evidenciou a brutalidade calculada dos mongóis, especialmente no uso de civis como escudos humanos. Antes de qualquer assalto direto, Gengis Khan ordenou a captura de aldeias vizinhas e a manutenção de seus habitantes vivos, alimentando-os minimamente. Idosos, mulheres e crianças eram conduzidos em colunas em direção à cidade, completamente inconscientes do destino cruel que os aguardava. Quando o ataque começou, esses civis eram posicionados na linha de frente das formações mongóis, carregando equipamentos de cerco ou preenchendo fossos, absorvendo a primeira descarga de flechas e projéteis inimigos. Essa prática não era apenas uma medida prática de ataque, mas uma arma psicológica calculada para paralisar os defensores com dilemas morais impossíveis de resolver. Imagine os soldados nas muralhas de Urgence, vendo rostos familiares, crianças e idosos avançando sob a pressão de guerreiros mongóis armados. Cada tentativa de atacar os mongóis colocaria inocentes em risco, cada hesitação prolongaria o sofrimento. Essa manipulação moral minava a confiança, tornando qualquer defesa organizada extremamente difícil. Os relatos persas descrevem o desespero dentro da cidade. Defensores inicialmente se recusavam a disparar contra os civis, debatendo-se moralmente enquanto os mongóis avançavam constantemente. Cada movimento dos invasores era calculado para aumentar a pressão psicológica, transformando a batalha em um confronto entre consciência e necessidade de sobrevivência. Quando os defensores finalmente reagiam, era tarde demais. Civis feridos eram empurrados para frente, criando literalmente caminhos de carne humana para os mongóis alcançarem as muralhas. Qualquer tentativa de fuga era punida imediatamente, e a mensagem era clara: avançar ou morrer. Cada movimento reforçava o terror e a inevitabilidade da derrota. Mesmo os civis que sobreviviam ao assalto inicial raramente tinham sorte. Após a captura da cidade, muitos eram executados independentemente de sua participação. Eles haviam cumprido seu papel como instrumentos de dominação, testemunhas das atrocidades mongóis, e não eram deixados vivos para disseminar informações ou resistir novamente. Essa tática de escudos humanos foi repetida em incontáveis cercos pelo Império Mongol, resultando na morte de centenas de milhares de civis. Além da perda física, o impacto psicológico sobre as populações conquistadas era devastador. Cidades inteiras aprendiam, antes mesmo de serem atacadas, que qualquer resistência poderia colocar entes queridos como instrumentos de morte. A eficácia dessas ações não se limitava à violência física. O medo gerado transformava a resistência em algo raramente tentado. Muitas cidades preferiam se render sem luta, oferecendo submissão completa para evitar a repetição de tais horrores. A reputação de crueldade dos mongóis funcionava como uma arma tão poderosa quanto qualquer exército em campo. O conhecimento psicológico aplicado por Gengis Khan incluía compreender os limites da moral humana. Ele sabia que as pessoas hesitariam antes de prejudicar inocentes, e usava isso a seu favor.
Essa manipulação das emoções, da consciência e da moralidade era uma forma de domínio que ultrapassava a simples força bruta, criando um controle psicológico absoluto. Em Urgence, a combinação de fome, terror moral, manipulação ambiental e demonstrações calculadas de força criou um exemplo paradigmático do que significava dominar uma cidade antes mesmo de um combate físico completo. Essa metodologia sistemática consolidava a visão de Gengis Khan: vencer pela mente e pelo medo era tão essencial quanto vencer pela espada. O cerco de Otrar revelou a combinação letal de punição e ritual dos mongóis. Quando Inaushuk, governador da cidade, traiu os comerciantes mongóis, Gengis Khan não buscou apenas retaliação militar, ele planejou uma execução meticulosamente simbólica. Essa ação seria lembrada não apenas como justiça, mas como uma demonstração calculada de poder absoluto sobre a lealdade e a traição. Após a captura da cidade, Inaushuk foi mantido vivo e alimentado apenas o suficiente para se manter consciente. Seus braços foram deliberadamente deslocados para impedir qualquer resistência, e ele foi amarrado à cauda de um cavalo mongol robusto. Ao invés de acelerar sua morte, os mongóis arrastaram o governador lentamente pelas ruas destruídas, garantindo que cada segundo de sofrimento fosse experimentado e registrado pelos habitantes sobreviventes. O percurso foi planejado para maximizar a dor. Pedras, escombros e restos queimados da cidade arranhavam sua pele e rasgavam suas roupas, expondo carne viva ao contato com o chão áspero. Os mongóis paravam periodicamente para garantir que Inaushuk permanecesse consciente, jogando água fria para mantê-lo acordado. Cada detalhe reforçava a mensagem de que traição era um crime que resultaria em sofrimento extremo e prolongado. O corpo mutilado de Inaushuk foi exposto nas portas da cidade como advertência. Este ato não era apenas vingança, era uma lição pública, um ritual de terror que se espalharia pelo império. Governadores, oficiais e cidadãos aprenderiam rapidamente que qualquer desvio de lealdade seria punido de forma exemplar, tornando o medo parte do controle governamental. Essa abordagem era consistente com a filosofia mongol de terror psicológico. Cada execução, cerco ou punição não era arbitrária, mas parte de uma estratégia maior de dominação, projetada para induzir obediência por medo calculado, assegurando que os próximos alvos vissem as consequências antes mesmo de pensar em resistir. O impacto psicológico dessas ações transcendeu as fronteiras imediatas. Cidades vizinhas, ao ouvir sobre o destino de Otrar e de Inaushuk, frequentemente optavam por se render sem luta. O terror se espalhava por meio de relatos e rumores, criando uma reputação de invencibilidade e crueldade que precedia o próprio exército. As execuções e punições também eram simbolicamente carregadas. No caso de Inaushuk, a lentidão do sofrimento e a exposição pública reforçavam a ideia de que os mongóis não apenas derrotavam fisicamente, mas esmagavam simbolicamente qualquer desafio à autoridade de Gengis Khan. Cada ato era uma demonstração de controle total sobre vida, morte e honra. Outros governadores que tentaram resistir ou trair repetidamente encontraram destinos semelhantes. A mensagem era clara: resistir poderia resultar em morte rápida, mas trair a confiança mongol significava enfrentar uma punição prolongada e exemplar, que funcionava como advertência para toda a população conquistada. Essa combinação de terror psicológico e punição ritualizada consolidava o poder mongol de forma única. A obediência não era apenas motivada pelo medo da morte, mas pelo medo da humilhação prolongada e do sofrimento público, tornando cada ato de submissão uma ferramenta de controle social de longo alcance. Finalmente, o cerco de Otrar e a execução de Inaushuk demonstraram que Gengis Khan compreendia o terror como uma ciência. Ele sabia manipular cada elemento: fome, sofrimento físico, humilhação pública e simbolismo cultural, para garantir que a mensagem fosse clara e duradoura. Lealdade total era a única forma de sobrevivência, e qualquer violação seria castigada com uma precisão cruel e ritualística. A Batalha do Rio Cauca exemplificou a habilidade estratégica e a crueldade calculada dos mongóis. Em 1223, os generais Subutai e Jeb enfrentaram uma coalizão de príncipes russos e seus aliados cumanos. Utilizando a clássica tática de finta e retirada, os mongóis atraíram o inimigo para o território aberto, onde sua cavalaria podia manobrar livremente, transformando o campo de batalha em um labirinto mortal controlado com precisão. Uma vez que a armadilha foi fechada, os russos foram cercados e sistematicamente destruídos. Mas a verdadeira demonstração de terror ocorreu após a batalha. Os príncipes capturados, incluindo Mestislav de Kiev e outros nobres de alto escalão, esperavam tratamento condizente com a tradição europeia, geralmente mantidos para resgate. No entanto, os mongóis não tinham essas restrições, e sua abordagem à justiça e à punição era muito mais brutal e ritualizada. Os príncipes foram forçados a deitar-se de bruços, lado a lado, enquanto os mongóis construíam uma plataforma de madeira sobre seus corpos.
Cada tábuas era cuidadosamente posicionada, garantindo que a estrutura suportasse o peso dos invasores que se sentariam sobre ela. O horror psicológico era amplificado pela completa impotência das vítimas, conscientes de que cada movimento dos invasores prolongava seu sofrimento. Um banquete foi então realizado sobre a plataforma, com mongóis trazendo comida e vinho dos acampamentos russos. Os príncipes ficaram esmagados sob o peso da madeira e dos homens, capazes de respirar apenas com dificuldade extrema. Cada som de risadas e brindes ressoava como uma tortura auditiva, transformando o prazer dos vencedores na agonia prolongada dos derrotados. A execução, lenta e dolorosa, não era apenas punição física, mas também simbólica. Evitava o derramamento direto de sangue nobre, respeitando supersticiosamente tradições mongóis que associavam morte violenta de pessoas de alto nascimento a má sorte, mas também transformava a punição em espetáculo de intimidação e terror para observadores e futuros adversários. Esse método enviava uma mensagem clara: não importava quão elevado fosse o título ou quão poderoso o exército, desafiar os mongóis resultaria em morte humilhante, prolongada e calculada para aterrorizar. Essa estratégia não apenas eliminava líderes inimigos, mas consolidava a reputação de crueldade e eficácia psicológica do império. A precisão dos mongóis na combinação de terror físico e psicológico era notável. Cada detalhe da execução foi planejado para maximizar a ansiedade, sofrimento e desespero. Ao contrário de ações arbitrárias, cada evento estava inserido em um sistema de dominação que se repetia e se espalhava por meio do medo, garantindo controle sobre vastos territórios. O impacto dessa demonstração foi imediato. Relatos da execução se espalharam por toda a Rússia e territórios vizinhos, estabelecendo uma reputação de invencibilidade e crueldade. O terror psicológico criado era tão poderoso quanto qualquer força militar, e cidades que souberam do destino dos príncipes frequentemente se renderam antes mesmo de um ataque físico ocorrer. O episódio do Rio Cauca exemplifica como os mongóis combinavam estratégia militar e terror ritualizado. Não se tratava apenas de vencer em batalha. Tratava-se de destruir qualquer resistência futura antes que ela pudesse se organizar, usando medo, simbolismo e violência meticulosamente planejada como armas de dominação. Finalmente, a lição desse episódio é clara. Gengis Khan e seus generais compreendiam que o controle sobre a mente e a moral do inimigo era tão essencial quanto qualquer vitória física. O terror sistemático, a manipulação psicológica e a execução ritualizada garantiam que o Império Mongol pudesse expandir-se rapidamente e consolidar territórios vastos, sem depender apenas de força bruta. A abordagem mongol contra traidores era tão rigorosa quanto contra inimigos externos. Para Gengis Khan, a traição não era apenas um crime comum, mas uma violação do equilíbrio do império, um rompimento do tecido que mantinha o controle social e político. A resposta mongol à deslealdade era projetada para ser exemplar, prolongada e memorável, servindo como advertência pública para qualquer outro que considerasse trair. O Código Iasa, a lei mongol, especificava punições extremas para a traição. Um dos métodos mais comuns envolvia amarrar o traidor à cauda de um cavalo e arrastá-lo até a morte. Embora pareça simples em descrição, a execução era meticulosamente planejada para maximizar sofrimento e simbolismo. Cada detalhe, desde a escolha do cavalo até a rota pela cidade, era calculado para criar medo duradouro. O caso de Inalshuk em Otrar ilustra essa brutalidade ritualizada. Após conspirar contra comerciantes mongóis e executar emissários enviados por Gengis Khan, Inalshuk não foi morto imediatamente. Ele foi mantido consciente enquanto seu castigo era preparado, permitindo que experimentasse cada momento de sua punição, reforçando a mensagem de que a deslealdade seria severamente penalizada. O processo era calculado para amplificar dor física e psicológica. Inalshuk teve seus braços deslocados para impedir resistência e foi amarrado à cauda de um cavalo. Em vez de uma execução rápida, os mongóis começaram devagar, arrastando-o por ruas destruídas, sobre pedras, escombros e vidros quebrados. Cada passo intensificava seu sofrimento e servia como aviso para testemunhas. Periodicamente, os mongóis verificavam se Inalshuk permanecia consciente, jogando água fria para mantê-lo acordado. O objetivo era que ele compreendesse cada segundo de sua punição e internalizasse a razão de seu sofrimento. Essa atenção aos detalhes tornava a execução não apenas um ato de vingança, mas uma lição profundamente traumática para qualquer observador. Após sua morte, o corpo de Inalshuk foi exibido nas portas da cidade como advertência. Esse ato reforçava o controle social e psicológico sobre a população. Cada cidadão podia ver o destino de um traidor e entender que qualquer desvio de lealdade seria punido com extrema severidade, criando obediência através do medo sistemático. A execução de Inalshuk não era isolada, era parte de uma prática recorrente. Governadores que tentavam resistir ou trair,
espiões capturados e qualquer pessoa que violasse a confiança mongol enfrentavam punições igualmente meticulosas. A repetição desses métodos consolidava uma cultura de terror e obediência, ampliando o alcance psicológico do império. O impacto dessas execuções ia além do físico. A população aprendia que resistir podia resultar em morte rápida, mas trair significava sofrimento prolongado, humilhação e morte pública. Esse cálculo psicológico garantiu que a lealdade fosse motivada não apenas pela força, mas pelo medo internalizado, transformando a governança mongol em um sistema de controle quase absoluto. Essa abordagem refletia a compreensão profunda de Gengis Khan sobre poder e comportamento humano. Ele sabia que o medo era frequentemente mais eficaz que a força direta. Uma população que testemunhava punições extremas internalizava a ameaça, tornando a resistência praticamente desnecessária. Cada ato de punição era uma lição de dominação estratégica. Finalmente, o tratamento de traidores demonstra que o Império Mongol operava com uma lógica de terror sistemático, não de crueldade aleatória. Cada execução, cada cerco e cada punição ritualizada fazia parte de um plano maior de controle psicológico e político. A obediência era garantida não apenas por soldados e armas, mas pelo medo cuidadosamente cultivado, que permeava cada camada da sociedade conquistada. Os métodos mongóis para conquistar cidades e povos eram tanto psicológicos quanto físicos. Cada cerco e cada ataque eram meticulosamente planejados, não apenas para derrotar militarmente, mas para quebrar moralmente o inimigo. Gengis Khan entendia que a mente humana podia ser tão vulnerável quanto o corpo, e explorava essa vulnerabilidade com precisão estratégica, transformando o medo em arma. Em muitas cidades, a mera reputação dos mongóis era suficiente para induzir rendições antecipadas. Notícias de massacres anteriores e relatos de execuções brutais circulavam rapidamente. Cidadãos e líderes compreendiam que resistir não era apenas arriscado fisicamente, mas psicologicamente devastador. Esse medo antecipatório era amplamente eficaz, poupando recursos mongóis e acelerando conquistas. A manipulação do ambiente era parte integrante do cerco. Mongóis desviavam rios, queimavam campos e contaminavam fontes de água, não apenas para reduzir recursos, mas para intensificar o terror psicológico. Ver a própria cidade transformada em deserto e sentir que não havia refúgio real aumentava a sensação de desamparo e inevitabilidade da derrota. O controle da informação era outra tática sofisticada. Mensageiros eram interceptados, rumores eram espalhados e informações falsas eram introduzidas. Ao manipular a percepção de aliados e inimigos, os mongóis criavam confusão e paranoia, enfraquecendo decisões estratégicas da população e dos líderes antes mesmo do início do confronto direto. Execuções públicas e rituais de terror eram cuidadosamente coreografados. Cada detalhe, desde o local, os métodos de morte, a presença de testemunhas até a exposição final dos corpos, tinha um propósito psicológico. A mensagem era clara: desobedecer, resistir ou trair traria sofrimento extremo e absoluto, reforçando o controle sobre os sobreviventes e cidades vizinhas. Os mongóis também exploravam a moralidade e os laços familiares de suas vítimas. Famílias eram separadas, crianças e idosos eram usados como escudos, e líderes eram forçados a testemunhar sofrimento de entes queridos. Essa manipulação emocional minava a resistência, pois os defensores eram constantemente confrontados com dilemas impossíveis que comprometiam decisões militares e civis. Em termos de logística, a coordenação mongol era impressionante. Tropas, engenheiros, espiões e especialistas em terror psicológico operavam de forma sincronizada. Cada ação, bloqueio de suprimentos, manipulação ambiental, demonstrações de força e execuções, era parte de um sistema integrado de dominação, onde o medo e a fome eram tão letais quanto armas de guerra convencionais. A devastação não se limitava às cidades conquistadas. Povos vizinhos, ao ouvir relatos das atrocidades, muitas vezes se rendiam sem combate. A propaganda do terror funcionava como um multiplicador de poder, expandindo a influência mongol sem a necessidade de confrontos diretos, consolidando territórios vastos com menor desgaste militar. O terror psicológico também era usado para controlar líderes dentro do próprio império. Governadores e oficiais compreendiam que falhas ou traições seriam punidas exemplarmente, criando uma lealdade motivada não apenas pelo dever, mas pelo medo constante. Essa estrutura fortalecia o império internamente, garantindo que a centralização do poder de Gengis Khan fosse respeitada e temida. Finalmente, a combinação de fome, medo, manipulação e violência calculada demonstrava uma abordagem sistêmica à guerra. Para Gengis Khan, conquistar territórios não era apenas vencer batalhas, era subjugar mentes, criar obediência e estabelecer uma reputação de poder absoluto.
Cada vitória militar era acompanhada de uma vitória psicológica que reverberava através de gerações, consolidando o domínio mongol sobre vastas regiões. A ascensão de Gengis Khan demonstrava que a liderança era tanto sobre estratégia quanto sobre a manipulação da percepção. Ele compreendia que um exército podia ser reduzido ao medo antes mesmo de engajar em combate. Relatos de massacres passados e histórias de cidades inteiras destruídas criavam uma aura quase mítica de invencibilidade ao redor de suas forças. Em muitas campanhas, mongóis evitavam confrontos diretos sempre que possível, preferindo estratégias de intimidação e desgaste. O cerco psicológico começava antes mesmo que as tropas entrassem em território inimigo, com mensageiros espalhando rumores e exagerando as capacidades militares mongóis. Essa manipulação antecipatória debilitava o inimigo, diminuindo sua coesão e eficácia antes da batalha. A fome era uma arma sistemática. Em cidades cercadas, mongóis não apenas bloqueavam suprimentos, mas calculavam com precisão o tempo em que a população começaria a sentir escassez crítica. O efeito era devastador. Líderes, defensores e civis sofriam não apenas fisicamente, mas emocionalmente, à medida que a desesperança se infiltrava em cada camada da cidade. Os mongóis também usavam fogo e destruição deliberada como parte de uma tática de terror. Campos queimados, vilarejos arrasados e reservas de alimentos destruídas não apenas diminuíam recursos, mas também enviavam uma mensagem visual clara sobre o que aconteceria se houvesse resistência. Esse impacto psicológico era reforçado pela repetição constante em múltiplos locais. Manipulação de água e fontes era outra técnica refinada. Poços envenenados, rios desviados e lagos contaminados garantiam que a população não pudesse simplesmente sobreviver isoladamente. Cada medida reforçava a ideia de controle absoluto, tornando a própria natureza parte da estratégia de dominação dos mongóis. Espalhar terror entre aliados e vizinhos era igualmente crucial. Relatos de massacres e punições circulavam rapidamente, fazendo com que cidades e líderes vizinhos considerassem rendição antes mesmo de serem atacados. A reputação de Gengis Khan como estrategista implacável aumentava a eficácia do medo como instrumento de conquista. A psicologia do inimigo era explorada ao extremo. Mongóis estudavam hierarquias, costumes e crenças locais, utilizando esse conhecimento para quebrar moral e coesão. Ataques deliberados a símbolos religiosos, líderes respeitados e estruturas centrais criavam não apenas derrota física, mas humilhação social e cultural, intensificando o impacto psicológico da invasão. O uso de civis como escudos humanos era uma demonstração de controle moral e psicológico. Forçar famílias a marchar à frente de ataques, ou usar habitantes de cidades vizinhas em operações de cerco, criava dilemas impossíveis para os defensores, desestabilizando decisões e minando a resistência coletiva antes mesmo de o combate começar. A coordenação logística era impecável. Tropas, engenheiros e especialistas em psicologia militar operavam em sincronia, garantindo que cada ação reforçasse a anterior. Cada cerco, execução ou demonstração de força era parte de um sistema integrado de dominação, onde medo, fome e violência eram armas tão letais quanto espadas e flechas. Finalmente, a expansão mongol mostrou que o terror sistemático era mais eficaz do que a simples força. Ao manipular mentes e explorar fraquezas psicológicas, Gengis Khan conseguiu consolidar territórios vastos com menos combates diretos, estabelecendo um império duradouro que combinava poder militar, estratégia psicológica e disciplina quase absoluta. A reputação de Gengis Khan como conquistador implacável funcionava como uma arma antes mesmo de ele pisar em uma nova cidade. Povos e líderes vizinhos recebiam relatos dos horrores anteriores, das execuções públicas e das cidades devastadas, criando um medo antecipatório que enfraquecia a resistência sem um único disparo. O poder psicológico era tão estratégico quanto qualquer armamento. Cada cerco começava com planejamento detalhado. Engenheiros mongóis estudavam fortificações, suprimentos e recursos de cada cidade. O objetivo não era apenas conquistar pelo combate, mas manipular o ambiente, cortar suprimentos e infligir sofrimento calculado, fazendo com que a população se tornasse vulnerável antes mesmo de o confronto físico ocorrer. O cerco de cidades incluía bloqueios completos de rotas de suprimento. Rios eram desviados, poços contaminados, campos queimados. Cada ação tinha duplo propósito: privar a população de recursos e enviar uma mensagem visual clara sobre o que aconteceria se houvesse resistência. Essa manipulação ambiental transformava a própria cidade em um instrumento de dominação psicológica. O uso de fome como arma era preciso e meticuloso. Mongóis calculavam o tempo até que os estoques de alimentos se esgotassem, observando o efeito sobre a moral dos defensores. A escassez não só debilitava fisicamente a população, mas também induzia desesperança, quebrando a coesão social e preparando o terreno para rendições sem combate.
A manipulação de civis era outra tática central. Famílias eram forçadas a marchar à frente de ataques, crianças e idosos eram usados como escudos humanos. Esse recurso não apenas protegia tropas mongóis, mas também criava dilemas morais impossíveis para os defensores, corroendo sua determinação e comprometendo qualquer estratégia de resistência organizada. Execuções públicas eram planejadas para maximizar o terror. Cada detalhe, o local, a exposição do corpo, a presença de testemunhas, era cuidadosamente calculado. Essas demonstrações não eram meramente vingança, eram instrumentos de dominação, reforçando a obediência pelo medo e criando uma memória coletiva do poder absoluto mongol. A eficácia dessas técnicas de terror era reforçada pela repetição. Cada cidade conquistada era um exemplo para as demais. Relatos de massacres, fome e tortura se espalhavam rapidamente, e cidades vizinhas muitas vezes optavam por se render sem luta. O medo antecipatório transformava o próprio conhecimento da ameaça em ferramenta de conquista. O controle psicológico estendia-se também à administração do império. Governadores e oficiais compreendiam que qualquer deslealdade ou incompetência seria punida severamente. O medo de represálias prolongadas mantinha a disciplina e a lealdade, consolidando o poder centralizado de Gengis Khan de forma extremamente eficaz. O terror mongol era uma ciência combinando psicologia, logística e estratégia militar. Cada ação, cerco, bloqueio, execução, era coordenada para maximizar impacto físico e mental. O objetivo era submeter não apenas o corpo, mas a mente, criando obediência e medo internalizado, uma técnica de dominação que transcendeu gerações. Finalmente, a expansão mongol demonstra que conquistar não é apenas questão de força. Manipular percepções, induzir medo antecipatório, quebrar moral e explorar vulnerabilidades sociais e psicológicas eram tão essenciais quanto a cavalaria ou os arcos mongóis. O sucesso do império dependia da precisão com que Gengis Khan combinava violência física e controle psicológico. O cerco psicológico das cidades mongóis ia além da simples ameaça física. Ao capturar líderes ou figuras influentes, Gengis Khan criava exemplos vivos do que aconteceria a qualquer um que resistisse. Testemunhar a queda de líderes locais enfraquecia a resistência e criava um efeito dominó de medo entre as populações vizinhas, antecipando rendições sem combate. Mongóis combinavam terror com propaganda estratégica. Mensagens detalhando massacres, fome e execuções eram espalhadas de cidade em cidade, reforçando a reputação de Gengis Khan como conquistador implacável. Esse marketing do medo amplificava seu poder e assegurava que a mera menção do nome mongol inspirasse desespero e submissão. A utilização de prisioneiros como escudos humanos era tanto uma técnica militar quanto um ato de terror psicológico. Cada civil colocado à frente das formações de ataque transmitia aos defensores a mensagem de que a sobrevivência individual era irrelevante diante do poder mongol, tornando cada batalha uma lição de desespero e impotência. O planejamento meticuloso incluía a análise detalhada de recursos, suprimentos e infraestrutura da cidade. Mongóis calculavam quanto tempo durariam os estoques de alimentos, quando a água se tornaria escassa e qual seria o impacto psicológico sobre a população. Essa precisão transformava a guerra em um instrumento de dominação sistemática e controlada. A manipulação ambiental era uma extensão da estratégia psicológica. Campos queimados, rios desviados e poços contaminados não só privavam os defensores de recursos, mas também enviavam mensagens visuais e tangíveis de poder absoluto, reforçando a ideia de que qualquer resistência era inútil. Execuções públicas e demonstrações de terror eram realizadas com ritual e coreografia precisos. Cada detalhe, posição do corpo, exposição, testemunhas, servia para criar uma memória duradoura e transmitir a mensagem de que o poder mongol não conhecia limites. Essas ações transformavam a violência em instrumento de controle social e psicológico. O uso da fome como arma era sistemático. Não se tratava apenas de esgotar recursos, mas de induzir desespero e quebrar a moral dos defensores. A escassez prolongada gerava conflitos internos, rumores de canibalismo e colapso social, tornando a população vulnerável e mais propensa a render-se sem luta. O impacto psicológico era potencializado por execuções simbólicas, como a tortura de traidores ou líderes capturados. Cada punição prolongada e ritualizada reforçava a mensagem de que a deslealdade ou resistência resultaria em sofrimento extremo, criando um estado constante de medo coletivo que facilitava a dominação contínua. A disciplina interna do império também era mantida pelo terror. Governadores e oficiais sabiam que qualquer falha ou traição seria castigada severamente. O medo não apenas protegia a autoridade de Gengis Khan, mas também assegurava que sua administração fosse obedecida e respeitada em todos os níveis, sem necessidade de supervisão constante. Finalmente,
A eficácia do Império Mongol baseava-se na combinação de força militar e terror sistemático. Cada cerco, execução e manipulação psicológica formavam uma rede de controle e obediência. Conquistar territórios não era apenas sobre vencer batalhas, mas sobre dominar mentes, criando um império sustentado tanto pelo medo quanto pela força. A reputação de Gengis Khan como conquistador implacável era construída cuidadosamente e explorada em todas as campanhas. Antes de um exército mongol chegar, rumores sobre massacres e execuções circulavam, criando medo antecipatório e minando a resistência. Essa antecipação psicológica era tão estratégica quanto qualquer manobra militar. O cerco de cidades incluía a avaliação minuciosa da infraestrutura local. Mongóis estudavam estoques de alimentos, fontes de água e defesas. Cada cálculo permitia determinar o tempo até que a população começasse a sentir desespero e fome, transformando a cidade em uma armadilha onde a rendição se tornava inevitável sem um confronto direto. O bloqueio de suprimentos era acompanhado de manipulação ambiental. Campos queimados, rios desviados e poços contaminados não apenas impediam a sobrevivência, mas também reforçavam a mensagem de controle absoluto. A população cercada via seu próprio território transformado em instrumento de dominação, intensificando a sensação de impotência. O uso de civis como escudos humanos não era apenas proteção física, mas também uma tática psicológica. Obrigar famílias, crianças e idosos a marchar à frente das tropas mongóis criava dilemas morais impossíveis para os defensores, corroendo sua coesão e diminuindo a eficácia de qualquer resistência organizada. Execuções públicas e rituais de terror eram planejadas com precisão simbólica. Cada detalhe, desde a posição do corpo até a exposição ao público, reforçava o impacto psicológico. Essas ações não apenas castigavam, mas também ensinavam lições de obediência e medo que se espalhavam entre outras cidades e regiões. A fome como arma era meticulosamente calculada. Mongóis observavam o esgotamento de suprimentos e a deterioração da moral. Conforme a escassez aumentava, a população recorria a medidas extremas, incluindo canibalismo, transformando o desespero em um instrumento de controle psicológico que complementava a pressão militar direta. A propaganda de terror circulava estrategicamente. Relatos de massacres, execuções e sofrimento extremo eram divulgados deliberadamente para cidades vizinhas. O medo antecipatório gerado por essas histórias frequentemente induzia rendições voluntárias, economizando recursos militares e ampliando a influência mongol de forma indireta. O impacto psicológico era reforçado por execuções simbólicas de líderes e traidores. Essas demonstrações prolongadas e ritualizadas não eram apenas punições, eram instrumentos de dominação, enviando mensagens claras sobre o custo da deslealdade ou resistência, consolidando o poder central e intimidando a população. A disciplina interna do império funcionava como extensão do terror externo. Oficiais e governadores sabiam que qualquer falha ou traição seria severamente punida, criando uma lealdade motivada pelo medo. Esse sistema interno de controle permitia que as campanhas externas fossem executadas com eficácia quase mecânica. Finalmente, a combinação de planejamento militar, logística sofisticada e manipulação psicológica garantiu que o Império Mongol conquistasse mais territórios em menos tempo do que qualquer outro império anterior. O sucesso não dependia apenas de força ou tecnologia, mas da habilidade de dominar tanto corpos quanto mentes, consolidando um império sustentado pelo terror estratégico. O planejamento mongol incluía a antecipação das reações humanas. Gengis Khan compreendia que o medo era amplificado quando a população acreditava que não havia saída. Cada bloqueio, cada desvio de suprimentos e cada execução pública era calculado para maximizar a sensação de inevitabilidade, quebrando a resistência antes que qualquer combate direto ocorresse. A comunicação interna dentro do império também refletia essa lógica. Comandantes e oficiais eram instruídos a manter disciplina absoluta, e qualquer indisciplina ou desobediência era punida com extrema severidade. Essa obediência interna garantiu que o planejamento externo, cercos, massacres e manipulação psicológica, fosse executado de forma impecável. Os mongóis utilizavam o ambiente natural como ferramenta estratégica. Montes, rios e planícies eram estudados e manipulados para favorecer a logística do exército e desestabilizar o inimigo. Não apenas eram usados para batalhas, mas também para amplificar o terror. Cidades cercadas viam seu mundo natural se transformar em armadilha mortal. A precisão com que calculavam a duração do cerco era impressionante. Engenheiros e estrategistas estudavam estoques de alimentos, fontes de água e capacidade de resistência das muralhas. Cada detalhe era avaliado matematicamente, tornando a fome e a escassez armas tão letais quanto qualquer arco ou catapulta. O uso de civis como escudos era acompanhado de demonstrações de força e intimidação.
Marchas, execuções e exposição de corpos criavam um efeito de terror psicológico direto, corroendo a confiança dos defensores e induzindo uma sensação de impotência, enquanto as tropas mongóis avançavam com segurança relativa. As execuções prolongadas e ritualizadas eram uma forma de comunicação. Cada ato transmitia mensagens codificadas sobre o poder absoluto e a inevitabilidade da punição. Observadores e sobreviventes assimilavam essas lições, internalizando o medo e espalhando relatos que reforçavam a reputação do império em regiões ainda não conquistadas. A fome prolongada transformava cidades em microcosmos de desespero. Relatos históricos descrevem cidadãos recorrendo a plantas não comestíveis, couro e até canibalismo. O terror não era apenas físico. O colapso social e moral aprofundava a sensação de impotência e reforçava a eficácia da dominação mongol. O controle sobre a informação era igualmente estratégico. Mensageiros eram interceptados, rumores manipulados e notícias falsas espalhadas. Essa guerra psicológica impedia que qualquer ajuda externa chegasse, aumentando o isolamento e o desespero das populações cercadas, tornando cada cerco quase infalível. A combinação de estratégia, logística e psicologia permitia que os mongóis conquistassem vastos territórios com recursos relativamente limitados. Cada ação, desde o bloqueio até a execução ritualizada, fazia parte de um sistema coordenado de dominação, onde o medo era tão letal quanto a espada, e muitas vezes mais eficaz. Finalmente, a expansão do império mostrou que Gengis Khan compreendia a natureza humana. Ele sabia que o medo podia ser manipulado de forma sistemática para gerar obediência, submissão e controle. Cada vitória militar era reforçada por uma vitória psicológica, criando um império sustentado tanto pela força quanto pelo terror estratégico. O terror mongol não se limitava a cidades. Povos nômades e vilarejos isolados também eram alvo de demonstrações de força e intimidação. Tropas mongóis viajavam rapidamente entre territórios, deixando um rastro de destruição calculada que reforçava a reputação do império e minava qualquer possibilidade de resistência futura. A velocidade das campanhas era um componente crucial da estratégia psicológica. Tropas móveis, cavalaria rápida e comunicação eficiente permitiam que rumores de massacres chegassem a regiões distantes antes mesmo da presença física do exército. Essa antecipação criava medo generalizado e enfraquecia a coesão social das populações-alvo. Os cercos prolongados eram orquestrados com precisão matemática. Mongóis avaliavam a capacidade de resistência da população, calculando quando os recursos se esgotariam e o moral colapsaria. Cada semana de privação era planejada para intensificar o sofrimento e aumentar a probabilidade de rendição sem combate direto. A manipulação de água, alimentos e recursos naturais transformava o ambiente em arma. Poços envenenados, rios desviados e campos queimados criavam desespero e isolamento, tornando a própria geografia do território inimigo um instrumento de dominação psicológica. O uso de civis como escudos humanos ou instrumentos de terror prolongava o impacto emocional sobre os defensores. Famílias separadas, crianças e idosos à frente das formações mongóis induziam dilemas morais impossíveis, quebrando a coesão da resistência e forçando decisões desesperadas sob intensa pressão psicológica. Execuções públicas e demonstrações ritualizadas de violência eram estratégicas e calculadas. Cada detalhe, desde a posição dos corpos até a exposição ao público, reforçava a mensagem de controle absoluto. Esses atos ensinavam, através do terror, lições de obediência e submissão que se propagavam rapidamente para cidades vizinhas. A fome prolongada e a escassez de recursos induziam desespero e colapso social. Cidadãos recorriam a medidas extremas, incluindo canibalismo e destruição de propriedades, enquanto a moral caía a níveis insustentáveis. O sofrimento físico e psicológico combinado transformava as populações em vítimas de manipulação estratégica, preparando rendições sem combate. A propaganda de terror complementava a pressão física. Relatos de massacres, execuções e punições extremas eram disseminados estrategicamente para cidades vizinhas. O medo antecipatório resultante frequentemente induzia rendições voluntárias, ampliando o alcance da dominação mongol sem necessidade de confrontos diretos. A disciplina interna reforçava a eficácia externa. Oficiais e governadores compreendiam que qualquer falha ou deslealdade resultaria em punição severa, criando lealdade motivada pelo medo. Essa estrutura de controle interno permitia que as operações externas fossem conduzidas com precisão quase absoluta. Finalmente, a combinação de planejamento, logística, manipulação psicológica e demonstração de poder absoluto garantiu que o Império Mongol alcançasse conquistas impressionantes. A eficácia não se baseava apenas na força militar, mas na habilidade de dominar mentes e corações, tornando o terror estratégico tão crucial quanto qualquer armamento ou tática física.
Os mongóis utilizavam a psicologia do medo como extensão da estratégia militar. Cada ataque era planejado para que os sobreviventes servissem de advertência viva, espalhando terror entre outras cidades e regiões antes mesmo da chegada física das tropas. Essa antecipação criava uma vantagem estratégica que reduzia confrontos diretos. A preparação de um cerco incluía o estudo detalhado da economia local. Estoques de alimentos, reservas de água e capacidade de produção eram avaliados para determinar quanto tempo a população poderia resistir. Cada cálculo visava maximizar o sofrimento e quebrar a moral, transformando a fome e a escassez em armas tão poderosas quanto arcos e cavalaria. O isolamento completo das cidades cercadas era fundamental. Mensageiros eram interceptados, suprimentos eram bloqueados e comunicações externas cortadas. Isso aumentava a sensação de desamparo e solidão entre defensores e civis, amplificando o efeito psicológico do cerco e tornando a rendição inevitável sem combate intenso. Os mongóis manipulavam símbolos culturais e religiosos para intensificar o terror. Ataques a templos, santuários e líderes espirituais não apenas destruíam infraestrutura, mas minavam crenças e coesão social, criando humilhação e desesperança que debilitavam ainda mais a população e reforçavam a autoridade mongol. A utilização de prisioneiros como instrumentos de pressão psicológica era sistemática. Civis eram forçados a marchar à frente das tropas, a carregar suprimentos ou a servir como escudos humanos. Esse recurso aumentava o sofrimento e criava dilemas morais insolúveis para os defensores, minando sua determinação e corrompendo a coesão social. Execuções prolongadas e ritualizadas eram planejadas para maximizar o impacto emocional. Cada detalhe, desde a forma de morte até a exposição pública, transmitia uma mensagem clara: a deslealdade ou resistência acarretaria sofrimento extremo. Esses atos se tornavam lições de obediência e medo, disseminadas entre cidades vizinhas como propaganda indireta. A fome era utilizada com precisão estratégica. Mongóis calculavam o momento em que os estoques se esgotariam, garantindo que a população experimentasse sofrimento físico e psicológico simultaneamente. À medida que a escassez avançava, conflitos internos e colapsos sociais surgiam, preparando o terreno para rendições sem combate. O controle da informação era uma ferramenta essencial. Notícias falsas e rumores eram disseminados para desorientar, confundir e gerar pânico. Sem comunicação confiável ou esperança de ajuda externa, as cidades cercadas eram forçadas a enfrentar o isolamento, a escassez e o medo, aumentando a eficácia das táticas mongóis. O impacto combinado de fome, execuções, isolamento e manipulação psicológica demonstrava a sofisticação do planejamento mongol. Cada ação era parte de um sistema integrado de dominação, onde o terror era tão vital quanto a força bruta, garantindo que o império crescesse rapidamente e com eficiência extrema. Finalmente, a eficácia da expansão mongol se baseava na compreensão profunda da psicologia humana. Gengis Khan sabia que dominar mentes era tão crucial quanto subjugar corpos. Cada vitória militar era reforçada por uma vitória psicológica, consolidando um império sustentado tanto pelo medo quanto pela força e disciplina militar. A disciplina e coordenação do exército mongol eram fundamentais para o sucesso das campanhas. Cada comandante sabia exatamente seu papel, e cada soldado compreendia a importância de executar ordens com precisão. Essa coesão permitia que estratégias complexas de terror e manipulação psicológica fossem aplicadas de forma consistente em todos os territórios conquistados. O planejamento detalhado incluía antecipar a reação das populações locais. Mongóis estudavam costumes, hierarquias e crenças religiosas para explorar vulnerabilidades e criar medo sistemático. Ataques direcionados a símbolos culturais ou líderes respeitados amplificavam a sensação de impotência e minavam qualquer resistência organizada. O uso da propaganda era constante e calculado. Relatos sobre massacres, execuções e fome eram enviados adiante das tropas, gerando antecipação de terror. Muitas cidades optavam por se render sem luta, preferindo a submissão ao império do que enfrentar os horrores narrados nas histórias que chegavam antes mesmo do cerco. As campanhas de Gengis Khan transformavam o ambiente natural em parte da guerra. Rios desviados, poços envenenados, campos queimados e aldeias destruídas não apenas impediam sobrevivência, mas reforçavam a percepção de que o império dominava tudo ao seu redor, aumentando o efeito psicológico de inevitabilidade e desespero. O uso de civis como escudos ou ferramentas de pressão era sistemático. Marchas, execuções e exposição à frente das tropas criavam dilemas morais impossíveis para os defensores. Essa técnica corroía a coesão social e minava a capacidade de reação, tornando a população vulnerável ao controle mongol. A fome como arma era administrada com precisão científica. Mongóis calculavam o tempo até que estoques se esgotassem,
observando o impacto na moral e comportamento da população. A escassez prolongada levava a colapsos sociais, canibalismo e desespero psicológico, garantindo rendições sem necessidade de combate direto. Execuções simbólicas e prolongadas eram parte integrante da estratégia de controle. Cada detalhe, desde exposição pública até a coreografia da morte, transmitia uma mensagem clara sobre a consequência da deslealdade ou resistência, tornando o medo internalizado uma ferramenta de dominação de longo prazo. O controle da informação complementava o cerco físico. Mensagens falsas, rumores e bloqueio de comunicação externa isolavam as cidades cercadas, aumentando a sensação de impotência e medo. A população não tinha acesso a ajuda ou esperança, intensificando o impacto psicológico do cerco mongol. A eficácia do terror mongol combinava logística, psicologia e força militar. Cada ação, cerco, bloqueio, execução ou manipulação de recursos, fazia parte de um sistema integrado de dominação. O império expandia-se rapidamente porque o medo era tão eficiente quanto qualquer espada ou flecha. Finalmente, Gengis Khan compreendia que a vitória absoluta envolvia dominar tanto mentes quanto corpos. Cada cidade conquistada era uma lição de terror sistemático, consolidando um império sustentado por disciplina, planejamento estratégico e controle psicológico que transcendeu gerações, criando um legado de poder temido e quase inigualável. O legado de Gengis Khan não se limitou a conquistas territoriais, mas incluiu a criação de uma máquina de terror sistemática. Cada cidade conquistada, cada população subjugada e cada execução ritualizada reforçava uma reputação que atravessaria gerações, tornando seu nome sinônimo de poder absoluto e medo inevitável. O uso estratégico da psicologia continuou a moldar as regiões conquistadas. Governadores mongóis mantinham disciplina rigorosa, sabendo que qualquer ato de deslealdade seria severamente punido. Esse controle interno garantia que o medo fosse propagado e respeitado, consolidando a autoridade do império mesmo longe de Gengis Khan. Os cercos não eram apenas militares, mas também sociais. A fome prolongada e a escassez de recursos criavam tensões internas, rumores de traição e colapso moral. Essa manipulação sistemática transformava a população em um instrumento de controle psicológico, tornando rendições inevitáveis e limitando qualquer resistência organizada. A propaganda e o terror se reforçavam mutuamente. Histórias de massacres, execuções e horrores eram disseminadas para cidades vizinhas, fazendo com que o medo se tornasse antecipatório. Muitas comunidades optavam por se render antes da chegada das tropas, poupando vidas mongóis e expandindo o império com eficiência extrema. O planejamento ambiental era meticuloso. Mongóis manipulavam rios, campos e aldeias para criar desespero e isolamento. Cada obstáculo natural era usado como arma, reforçando a sensação de impotência e mostrando que o império podia controlar até mesmo o território que invadia. Civis eram usados de forma sistemática como instrumentos de pressão. Crianças, idosos e famílias eram obrigados a marchar à frente, carregar suprimentos ou servir como escudos humanos. Essas táticas geravam dilemas morais impossíveis para os defensores, minando a coesão social e fortalecendo o domínio mongol. Execuções prolongadas e ritualizadas eram cuidadosamente coreografadas para maximizar o impacto psicológico. A exposição pública de líderes ou traidores criava terror internalizado, espalhando lições de obediência e medo que influenciavam cidades vizinhas e reforçavam a percepção de poder absoluto do império. O controle da informação complementava as estratégias físicas. Mensagens falsas, bloqueio de comunicação e manipulação de rumores isolavam as cidades, aumentando o desespero e o medo. Sem esperança de ajuda externa, os cercados eram forçados a enfrentar fome, tortura e isolamento, reforçando a eficácia do Império Mongol. A combinação de logística, psicologia e força militar fez do Império Mongol uma máquina de dominação eficiente. Cada cerco, execução e manipulação de recursos fazia parte de um sistema integrado de terror, onde a obediência era cultivada pelo medo e a expansão territorial era acelerada pela antecipação do sofrimento. Finalmente, a história de Gengis Khan e seu império revela que o poder absoluto exige mais do que força bruta. Dominar corpos e mentes, planejar cada detalhe e usar o terror como ferramenta estratégica garantiu que seu legado perdurasse. Conquistas, medo e disciplina se entrelaçaram, criando um império sustentado por cálculo, psicologia e violência sistemática que moldou a história de maneira profunda e duradoura.